Como definir as metas em um vesting? Então você está pensando em conceder um vesting, a possibilidade de alguém conseguir participação societária na sua empresa, e você precisa estipular metas para que, caso ela atinja essas metas, ela adquira o direito na participação societária. Esse vídeo é exatamente sobre esse ponto específico, como você definir boas metas que façam sentido para o desenvolvimento do seu negócio e também que comprovem que aquela pessoa pode se tornar um sócio. Meu nome é Diogo Longa, eu sou advogado de startups, atuo junto a aceleradoras, a investidores, e aqui eu vou te mostrar o lado prático, o lado jurídico de como que você estrutura as metas para um plano de vesting que você for fazer com alguém, seja colaborador, seja sócio, seja mentor, seja advisor e por aí vai. Tudo fruto da minha prática ajudando empreendedores a estruturarem vesting para essas pessoas. Então hoje eu vou te falar quais são os 4 principais pontos que você tem que pensar para estipular metas dentro de um vesting. Depois disso, eu vou te mostrar alguns exemplos, seja com um colaborador, seja com um mentor, um advisor, alguém que vai te ajudar especificamente no seu negócio, e seja meta entre sócios, que são os tipos mais comuns de vesting em que a gente tem que estipular metas. Então vamos lá. 4 principais pontos para você pensar em metas quando você for fazer o seu vesting. Primeiro deles são os tipos de metas que podem ser estipulados. E a gente pode deixar basicamente duas. Uma é a meta de tempo e a outra é a meta de objetivos específicos. Então vamos lá. Quando você está estipulando um vesting, por exemplo, por um ano, você pode dizer que aquela pessoa vai receber 10% no final daquele um ano, sendo que a cada mês ela vai receber o valor proporcional para que chegue no final do ano e receba 10%, ou seja, 1/12 de 10% por mês que aquela pessoa contribui com você. Isso pode ser uma meta de vesting. Agora pode ter aquela meta objetiva, não de tempo, em que se aquela pessoa conseguir aumentar o seu faturamento em R$20.000 por mês, aí sim ela vai ter o direito de participação. Quando você faz uma meta objetiva, é sempre legal deixar um período de tempo máximo para que ela atinja aquela meta. Então ela tem, por exemplo, até um ano para aumentar a receita recorrente de assinatura do seu aplicativo em R$20.000. Se dentro de um ano, pode ser no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quinto mês, oitavo mês, ou no último dia do último mês, ela conseguir cumprir essa meta, aí sim ela vai ter direito à participação societária. E mais um ponto é que vocês podem mesclar essas duas metas, fazer duas metas em paralelo. Ou seja, a gente vai para mais um exemplo. A cada mês que a pessoa contribuir, ela ganha 1% durante um ano. Então ela vai chegar a 12% só por estar contribuindo. E se no meio desse período ela conseguir aumentar a sua receita também, ou seja, aquele a mais que ela vai fazer, ela pode ganhar um bônus de participação societária de mais 3%, chegando a 15%. Também é possível fazer essas metas de tempo objetivas juntas, como eu falei aqui com vocês, sendo paralelo. E se você quiser colocar uma depois da outra, mesma lógica. O importante é que você entenda que a gente tem bastante liberdade aqui para estipular as metas que você quer para o seu negócio. Segundo ponto, sobre os 4 que eu quero falar para você sobre metas de vesting. Quando é que você pensa em estipular essas metas? Será que você primeiro fecha um vesting e depois estipula? Ou você fecha um vesting com todas as metas durante 4 anos estipulado, por exemplo? Acontece que não existe uma resposta certa para isso, depende do caso a caso. Mas o que você pode pensar é: estipule o máximo possível dessa meta, porque você já sabe o que esperar daquela pessoa. E se existir um período em que você não sabe em que momento a startup vai estar, em que momento seu negócio vai estar, e você quer estipular a partir dali com um contrato correndo, pode ser feito também. O importante é que essas metas sejam mensuráveis. Então, se você no primeiro momento consegue estipular, por exemplo, que um desenvolvedor seu vai entregar um MVP, e a partir do momento que ele entrega esse MVP de maneira satisfatória, ele vai ganhar 4% de participação, ótimo. Mas a partir dali você pode querer que ele continue contribuindo e vá desenvolvendo novas features. Então você pode estipular novas metas de acordo com as features que vocês entenderem, vocês sócios entenderem, por exemplo, que faça sentido para o negócio e que a cada nova feature que ele entregar, ele pode adquirir. Ou seja, você faz um contrato de vesting aqui no começo, esse contrato tem um ano, vamos supor. Em 6 meses ele entrega o MVP e a partir daqui você estipula novas metas até completar um ano. Se ele bater essas metas, ele adquire participação. Se ele não bater,
ele não adquire. Ou seja, você não precisa ter todas as metas estipuladas desde o começo. Você pode ir estipulando essas metas com o tempo também. Sendo que o recomendado aqui vocês tenham o máximo possível dessas metas estipuladas para terem realmente uma previsão, uma segurança um pouco maior de que aquilo que vocês estão esperando vai acontecer. Terceiro ponto, o que são metas boas e o que são metas ruins? Aqui a lógica é bem simples. As metas boas são aquelas metas que levam realmente o seu negócio para um patamar diferente, que sejam super relevantes para o seu negócio e que não é qualquer pessoa que consiga fazer. E uma meta ruim é uma meta que pode ser feita de última hora, que qualquer pessoa pode fazer e que não vai necessariamente levar o seu negócio para o próximo patamar. Exemplo de meta ruim, fazer uma pesquisa. Todo mundo sabe que a maior parte das pesquisas, não quero colocar todas aqui, mas a maior parte das pesquisas hoje em dia podem ser feitas de última hora. É só você pensar naquela lógica. Quando você estava na faculdade, por exemplo, a professora pedia para você fazer pesquisa, dava um mês e você fazia no último momento. Chegava naquela pesquisa, você entregava a pesquisa, o que você fazia com a pesquisa? Às vezes não fazia nada, às vezes jogava fora, às vezes não fazia sentido mais para você. É a mesma lógica aqui. Se você fizer uma meta em que não vai necessariamente levar o seu negócio para o próximo patamar, pode ser feito de última hora, que pode ser feito de qualquer jeito, por qualquer pessoa, essa é uma meta ruim. Então entenda muito bem se essa meta faz sentido para levar o seu negócio para um outro patamar. Aí sim, ela é uma boa meta. Galera, eu tô com uma roupa diferente aqui, porque quando eu gravei meu vídeo eu esqueci do quarto ponto. Então aqui vai. Quarto ponto sobre como definir metas para o vesting. É como você define procedimentos para ver se aquela meta realmente foi batida, se ela é satisfatória ou se ela não foi batida e aquela pessoa não merece ter a participação sobre o resultado que ela deu para a empresa. Mas como assim? Como definir um procedimento? Então vamos colocar no exemplo em que você contratou um engenheiro de software, deu um vesting para ele para que ele entregasse um aplicativo. No final daquele período ele entrega o código, mas é porque ele entregou o código que ele deve receber a participação societária ou é porque ele entregou um código de um aplicativo que foi aceito na Apple Store, de um aplicativo que é funcional, que os seus usuários consigam chegar no objetivo final daquele aplicativo, navegar sobre eles, que quase não tenha nenhum erro, que o português esteja claro, que o design esteja correto. É por esse motivo, sim, que ele deve ter a participação societária dele. Então você veja que nós temos que inserir ali dentro de um contrato, de uma relação, como é que a gente vai verificar se aquela entrega que a gente estipulou é satisfatória ou não. Esse foi um exemplo objetivo que nós conseguimos visualizar realmente. Mas tem situações em que, por exemplo, você coloca ali que a meta do vesting é o tempo de contribuição. E vamos colocar também numa situação de engenharia de software, em que aquela pessoa, na verdade, ela tem que semanalmente fazer ali sprints, fazer metas específicas que foram estipuladas no começo da semana. O que pode ser feito nesse caso é estipular procedimentos para verificação que estejam de acordo com a rotina daquela empresa. Por exemplo, no final de cada semana vai ser visto se aquela pessoa fez os objetivos da semana. E no final do mês vai ser formalizado para aquela pessoa que está sob vesting que, se ela conseguiu bater pelo menos 90% dos objetivos, ela ganha o direito de participação societária daquele mês. E se ela não bateu pelo menos 90%, ela não vai ganhar a participação societária referente àquele mês. Então vocês veem que existe ali um momento específico e existe alguém que deve estar encarregado de identificar se a pessoa bateu as metas. Então esse procedimento todo ele é muito importante para que não chegue no final desse período, uma pessoa fala que bateu as metas e a outra pessoa, o dono do negócio, fala que não bateu as metas e caso você não tenha um procedimento bem estipulado, vai ficar no disse que não disse. E caso você tenha um procedimento bem estipulado, a cada final de período vai ser formalizado que essa pessoa bateu ou não aquelas metas e a justificativa para isso ter acontecido. Então, para finalizar o quarto ponto, estabeleça bons procedimentos para ver se essa meta foi realmente batida pela pessoa que está sob vesting. Se essa meta é objetiva, por exemplo, a entrega de um software funcional ou o aumento de um faturamento, vocês conseguem entender já no final daquele período e vocês devem formalizar. Se você não tiver uma maneira muito objetiva de fazer isso, faça por
pontos específicos no tempo, em que você formaliza se entregou ou não e realmente deixe isso registrado para que não exista uma briga de alguém falando que entregou e outra pessoa falando que não foi entregue. Mas agora eu vou dar para vocês 3 exemplos práticos de metas, seja para colaborador, seja para sócios e seja para advisors. Então vamos supor que você esteja no começo do seu negócio e que você queira ter uma parte do seu MVP desenvolvido, ter o front-end do seu MVP desenvolvido. E você não tem dinheiro para contratar alguém, e você acaba fazendo ali um vesting com um desenvolvedor. Você estipula com ele o seguinte: se você entregar o front-end do meu MVP em até 4 meses, você vai ter direito a 4% do meu negócio. E se a partir dali você continuar contribuindo, desenvolvendo, ajudando na manutenção por mais 2 anos, você vai ter direito a mais 8%, ou seja, mais 4% por ano que você contribuiu. Veja que aqui você estipulou uma meta objetiva e uma meta que você vai estipular que ele continue contribuindo por esse tempo. Então é plenamente possível que isso ocorra. Agora vamos lá para um outro exemplo. Você conhece um mentor, um advisor e você quer dar um vesting para eles. Eles prometem que eles podem te ajudar muito e você quer condicionar uma participação societária às entregas que eles prometeram que eles realmente vão fazer. Então, como você pode estipular essas metas com eles? Primeiro, tem que entender o que eles podem fazer pelo negócio, por exemplo, gerar conexões, ajudar a estruturar planejamento estratégico e auxiliar na execução dele e também ajudar em contratações. E aí vocês estipulam metas em cima disso. Então vamos lá, vamos supor que vocês foram para uma feira, para um evento e encontraram um mentor muito bom. E vocês querem ter esse mentor junto com vocês por algum tempo, para ajudar vocês a elevarem ali o patamar do negócio de vocês. Vocês pensam em dar 1% de participação para ele, porque ele vai participar de fora, de maneira mais pontual. Mas vocês querem cobrar com que ele realmente entregue o que ele promete entregar. Então vocês estipulam ali, por exemplo, que caso ele consiga fazer 10 conexões relevantes e dessas, pelo menos 2 gerem negócio, aí ele vai ter direito a 0,5%. E que se ele fizer um planejamento estratégico para vocês e auxiliar por pelo menos 6 meses, que vocês consigam executar esse planejamento estratégico, tirando dúvidas, participando de reuniões, ele vai ter direito a mais 0,5%. Vejam que é uma outra maneira de pensar, especificamente em relação a mentores, advisors, que caso eles entreguem, eles recebem. Uma lógica simples também. E agora vamos para o terceiro tipo de vesting, que é o vesting entre sócios. No vesting entre sócios, os sócios já têm a participação societária. Então, o vesting vai servir para fazer com que eles não percam essa participação societária. Então, de uma maneira bem simples, vocês podem estipular num acordo de sócios que o período mínimo que vocês esperam que aquele sócio esteja ali é de 5 anos. Se ele continuar com 5 anos contribuindo, entregando o que ele falou que ia fazer, cumprindo com suas atribuições, cada ano que ele passar, ele vai poder fazer o que ele quiser com 1/5 ali da participação dele. E chegando no final dos 5 anos, se ele quiser sair da sociedade, ele pode realmente vender a um valor justo para vocês. Se ele sair no meio, ele só vai ter direito ao que ele contribuiu proporcionalmente. O que ele não contribuir, ele vai ter que distribuir entre os demais sócios. Esse é um vesting possível. Vejam que existem várias metas de vesting e existem vários tipos de vesting. Hoje eu tratei só de um tema específico que é como estipular as metas, uma maneira de pensar para as metas. Mas se você quiser saber mais sobre vesting, mais sobre os tipos de vesting, eu vou deixar aqui no card o guia completo do vesting, que eu trato mais especificamente de todos os tipos de vesting, como estipular metas e também como estruturar os contratos e formalizar tudo isso. E se vocês quiserem também, tem um vídeo específico aqui sobre vesting entre sócios, vesting entre colaboradores e vesting com mentores e advisors. Só pegar no meu canal aqui que vocês vão ter acesso a esse vídeo. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido como estipular boas metas, como estruturar essas metas de acordo com o tipo do vesting que você vai fazer. Se vocês tiverem qualquer dúvida, pode deixar nos comentários. Meu nome é Diogo Long, sou advogado de startups, ajudo startups todos os dias, não só no meu escritório, como também em aceleradoras, junto a investidores, e eu quis trazer aqui para vocês um pouco da minha prática. Se vocês quiserem continuar essa conversa, também estou em outras redes sociais, tem meu telefone aqui que vocês podem entrar em contato para a gente conversar, e eu vou ficando por aqui.